Pessoal, nessa questão 50 aqui, a gente tem que comprar essas 3 cervejas, certo? Na verdade, de quantas maneiras a gente compra essas 3 cervejas, sendo que o cara quer levar 4 garrafas, tá bom? Então, a gente tem aqui a primeira opção de ele comprar as 4 cervejas iguais. Então, ele comprar 4 garrafas de S, 4 garrafas de B ou 4 garrafas de K. E aí, como a gente tem 3 tipos de cerveja, a gente tem 3 formas de levar essas 4 garrafas, certo? Então, 3 maneiras. Para o segundo caso, ele diz aqui, ó. Coloquei aqui, né? Se a gente pensar, ele pode levar as 3 iguais, certo? E uma diferente. Então, a gente teria aqui as 4 garrafas, certo? Colocando. Para a primeira, ele pode levar 3 opções, né? Que no caso seria dele levar as 3 iguais. Ele pode levar qualquer uma das 3 opções. E aí, como ele escolhe essa, as próximas 2 serão iguais, certo? Então, a gente só tem uma possibilidade, que é essa possibilidade que ele vai escolher aqui. E para a última, ele pode levar qualquer uma das 2 restantes que ele tem. Então, 3 vezes 2, vezes 1, vezes 1, vai dar pra gente 6 maneiras de fazer isso, tá bom? No próximo caso, se a gente pensar bem, a gente vai ter 2 maneiras, 2 dele levar igual e 2 diferentes dessas daqui. Então, a gente vai ter, ó, mais 4 cervejas. A gente vai ter, pra primeira, novamente, ele pode escolher entre as 3 opções que ele tem. Então, aí ele escolhe automaticamente a segunda, porque essas 2 vão ser iguais, né, inicialmente. E aí ele vai ter 2 opções para a terceira e a quarta pode ser qualquer uma, só que aí só resta uma opção pra gente, certo? Só que aqui, pessoal, quando a gente faz essa compra, a gente tem que observar o quê? Que tem casos repetidos aqui. Por exemplo, quando nós escolhemos as cervejas B e B para ser as 2 iguais, o que é que nós temos das diferentes? Nós vamos sobrar S e K, certo? Só que nós, se escolhermos comprar BBKS, nós vamos estar levando a mesma cerveja. E aqui a gente não está desconsiderando isso. Então, aqui nós temos que dividir por 2, porque metade dos casos vai ser essas repetições aqui, tá ok? E aí a gente vai ter, ó, 3 vezes 2 vezes 1 vezes 1 dividido por 2, dá pra gente 3 maneiras, certo? E no último caso, que nós vamos ter 2 cervejas iguais e 2 diferentes dessas 2 anteriores. Por exemplo, nós vamos ter um caso que estaria incluso aqui, seria o caso que a gente comprasse BB, SS ou BBKK, certo? Nós estaríamos comprando essas 2 cervejas também iguais, mas diferentes das 2 anteriores, tá certo? Então, nós teríamos, ó, 3 vezes 1, porque nós temos qualquer uma das 3 possibilidades para a primeira cerveja, e a segunda vai ser igual à anterior, porque ele diz que são 2 iguais. E para as 2 diferentes, a gente tem 2 opções, porque ele já escolheu uma aqui, e uma opção, porque essa daqui vai ser igual a essa anterior escolhida. Só que, novamente, isso aqui vai ter que ser dividida por 2. Por quê? Se nós escolhemos, por exemplo, o nosso caso que nós colocamos aqui, ó, BBSS, e nós escolhemos inicialmente, então, SS e depois BB, esses 2 casos aqui nós estamos levando o mesmo tipo de cerveja. Então, essa situação aqui precisa ser dividida por 2. E aí, a gente encontra mais 3 maneiras. Então, nós temos no final, ó, 6 mais 6, 3 mais 3, dá 12. 12 mais 3 maneiras. Então, confirmando aqui, nosso gabarito, 15 na letra E.